Começou! Bora de Hora Power e nós vamos deixar meu boa noite. Meu nome é Eugênio Brugger. Na verdade, o meu nome é Eugênio Brugger Nickerson. Eu sou tabelião de notas, registrador civil das pessoas naturais, professor de direito desde 2008 e estou aqui para dar um raio descomplicador aqui na nossa Hora Power. Se vocês forem acompanhar o YouTube do Eugênio Brugger, nós estamos disponibilizando os picados das Horas Power para poder facilitar tópico por tópico e você já ir direto na dúvida que você tem, tá certo? Então vai lá, vai ao YouTube e siga Eugênio Brugger, tá certo? E fiquem aí com as Horas Power mais fracionadas, né? Tá indo devagarinho, mas estamos alimentando de conteúdo aí para vocês, tá? Eu fiz uma enquete há algum tempo, acho que foi no começo, foi na semana passada, algo assim, e a enquete ganhou entre cessão de direito hereditário e renúncia de direito hereditário. Sobrou então pra gente a nossa cessão de direitos hereditários. Bom, pra gente poder falar de cessão de direito hereditário, galera, nós temos uma situação extremamente complexa, que é um erro grotesco que muitos profissionais do direito cometem, tá certo? E que estão proibidos de cometer. Se você está aqui comigo, você teve essa aula Power, essa Hora Power, você não pode errar isso. E, professor, eu não posso errar o quê? Você não pode errar, galera, meu irmão, minha irmã, você não pode errar o português. Ô Luiz, um abraço para você, tá? Você não pode errar, pelo amor do divino sacramento, você não pode errar. Ô Scheisse, deu errado aqui o trem, deu zebra aqui, porque cortou a imagem, mas não tem problema não, eu acho que a gente consegue trabalhar esse conceito. Eu vou apagar aqui os comentários para eu poder explicar isso. Aqui deu um corte nas sessões, mas vocês têm que entender uma coisa. No português, nós temos três espécies de sessões, tá? Três espécies de sessões. A primeira sessão é aquela sessão da tarde, tá? É a sessão em que inicia-se com S e dois S's, né? No fim. Então, essa sessão com S e dois S's, ela tem um significado de reunião. E é justamente o que nós estamos fazendo aqui, né? Então, é uma reunião. A sessão do STJ, a sessão, né? Entrou em sessão, é o momento que entra em sessão, entra em reunião, né? Então, é a primeira sessão. A segunda sessão é a sessão que começa com S e que termina com cedilha. Essa sessão, essa segunda sessão, ela vai ter, então, um significado de repartição. Como assim, professor? Sessão com significado de repartição. Vou voltar aqui, ativei os comentários. Vou explicar aqui para vocês como é que funciona essa sessão com significado de repartição, S e C cedilha. Certa vez, eu decidi lançar, eu e a Faculdade de Processos, hoje que eu sou professor também lá em Brasília, eu e a Faculdade de Processos decidimos lançar uma pós-graduação em Direito Empresarial. E o artista aqui teve uma ideia genial. Qual que foi a ideia genial? Meu pai, caminhoneiro, estava com a carreta, né, parada. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa carreta e fazer dela um outdoor ambulante. Coloquei minha cara numa foto, numa lona, na carreta inteira, e essa carreta ficava girando o Distrito Federal inteiro. Beleza. Um belo dia, o pessoal da faculdade me liga e fala, professor, tira essa carreta da rua urgente. Mas por que tem que tirar essa carreta da rua urgente?
Porque ela está na capa do caderno Cidades. Ou seja, o Correio Brasiliense tinha fotografado a carreta e fez uma reportagem sobre aquela divulgação, sobre aquela publicidade que estava circulando no Distrito Federal. E nessa fotografia, adivinha a cara de quem estava lá? O bonitão da bala chita aqui, ó. Eu. E o título da reportagem era aquele título assim, ó. Adivinha? Poluição visual. E a minha cara lá. Imagina, na capa do Cidades, do caderno Cidades, minha cara escrito poluição visual. Lascou. O que eu estou querendo dizer para você? Quando eu trabalho com seção que se inicia com S e com cedilha no fim, tá certo? É no sentido de repartição, é do pedaço. Então, o caderno Cidades é uma seção do Correios Brasiliense. Quando você entra nas lojas, sei lá, a Mesbla não tem mais, você entra numa Riachuelo da vida, você entra e tem lá a seção de infantil, a seção masculina, é justamente essa repartição que eu estou querendo demonstrar aqui para você, tá certo? Então, é o com S no início e cedilha no fim. E nós temos a seção, que é com C no início e 2 S's no fim. E essa seção é a seção que é a seção translativa de direitos. Tá? E agora nós vamos entrar no mundo jurídico. Você como advogado, você como estudante de direito, você como profissional do direito, ou então aspirante a profissional do direito, você não pode errar essas sessões, galera. Eu estou aqui no cartório e aí o advogado ou a advogada vira para mim: doutor, o que precisa? Aí eu falo: precisa fazer a sessão de direitos hereditários. Aí ele anota. Quando ele está anotando, eu estou lendo, eu falo: meu Jesus amado, o cidadão não sabe nem a diferença, não sabe nem escrever sessão. A sessão nossa aqui é a sessão que começa com C. Né? A sessão que começa com C. Um mnemônico para você se lembrar é o visual, é com, olha só, C. É com C. Ou seja, é para transferir direitos. Não sei se ajudou muito não, mas foi o que eu consegui para você aqui hoje. Ó, com C. Para transferir. Beleza? Bom, seção de direitos, nós iremos trabalhar então agora com seção de direitos. E, bom, o que é ceder direito? Ceder direito é você pegar o direito que é seu e transmitir para outra pessoa. Isso é cessão de direito. Então, nós temos cessão de direito, cessão de crédito, no artigo 290 e seguintes do Código Civil, onde a pessoa tem um crédito e ela cede. Nós temos cessão de direitos, por exemplo, cessão de direitos possessórios, e nós temos cessão de direitos hereditários. Né? Então nós temos diversas cessões de direito, sem contar, por exemplo, a questão aí do endosso. O endosso também não deixa de ser uma forma de cessão de direito creditório, uma obrigação cambial, né? Inerente aos títulos de crédito, onde é a transmissão de um título de crédito de um para outro, tá certo? Mas nós vamos focar aqui nessa nossa seção com C e 2 S, essa transmissão de direitos hereditários. Bom, o que eu quero que vocês entendam, para você começar a entender seção de direitos hereditários. Bom, a herança, ela é um todo indivisível, né? Vamos imaginar, no nosso exemplo, o nosso famosíssimo Tício empacotou, né? E deixou um patrimônio. Olha a brincadeira power para vocês. Olha só. Isso aqui é uma famosinha caixinha de cotonetes, né? Vamos imaginar o seguinte, gente. O Tício morreu, tá certo? E todo o seu patrimônio, ele virou um todo indivisível, tá? E é isso aqui. A herança do Tício, ela é representada no nosso exemplo por essa caixinha de cotonetes, tá vendo? E todo o patrimônio do Tício, que são as hastes flexíveis,
tá certo? Todos os bens que compõem o patrimônio de Tício estão aqui, ó, lacrados e indivisíveis. O Montemor, ele é indivisível, ele só torna divisível após a partilha. Então, no momento em que o Tício morreu, todo o seu patrimônio ficou um todo indivisível. E os seus herdeiros, eles têm uma cota parte sobre esse patrimônio, tá? Lógico que dentro do patrimônio do Tício, nós excluímos, porque não é dele, não é do falecido, a meação do eventual cônjuge sobrevivente, tá certo? Porque quando eu falo é um todo indivisível a parte do falecido, na hipótese de ter casamento aí, ter bens comuns. Não é o nosso caso aqui, porque nós vamos ceder direitos, nós vamos trabalhar de uma outra maneira, tá? Então o Tício morreu e deixou o seu patrimônio. Esse patrimônio é um todo indivisível. Ele só torna divisível após a partilha, tá certo? E cada herdeiro vai ter uma cota parte sobre esse patrimônio, tá certo? Então, eu e o meu irmão, filhos de Tício, cada um tem o quê? 50% sobre esse patrimônio. A metade é minha, a outra metade é do meu irmão. Se são 3 descendentes, nós temos 1/3 para cada. Se são 4 descendentes, 1/4 para cada, e assim sucessivamente. Aqui em Ariquemes, por exemplo, em Rondônia, nós pegamos diversos inventários em que há mais de 12, 13 herdeiros. E cada um dos herdeiros, olha só que coisa legal, cada um dos herdeiros, ele tem uma cota parte, tá certo? Bebe uma aguinha. Cada um dos herdeiros, ele tem uma cota parte. E aí você poderia me perguntar, professor, o que é cessão de direitos hereditários? Bom, pela cessão de direitos hereditários, o herdeiro, ele vai transmitir para outro herdeiro ou para terceiro. Vamos falar de novo. Olha só que coisa doida. Pela cessão de direitos hereditários, o herdeiro, ele vai ceder o seu direito hereditário para outro herdeiro ou para uma pessoa que não compõe a herança, que não é herdeiro, um terceiro, né, que não faz parte aí dessa vocação hereditária, tá certo? Então, a cessão de direitos hereditários é a transmissão de direitos hereditários, seja para outro herdeiro ou para um terceiro que não faz parte dessa comunhão. Entenderam isso? Se entenderam, dá um joinha aí para mim, por favor. Maria Clara Honório, Mamédio Lúcio, minha aluna, querida amiga, viajamos para Brasília, todo mundo está entendendo, né? Ótimo. Beleza. Cuidado. Por quê? Então, o que eu quero que vocês já memorizem aqui. A cessão é essa transferência de direitos hereditários, seja para outro herdeiro ou para uma pessoa estranha à comunhão, tá? Então, quer dizer, o cessionário não precisa ser herdeiro. Beleza. Comissão Culturas e Eventos da OAB, seja bem-vinda, tá certo? Vamos entender aqui uma coisa. Essa cessão, ela pode ser gratuita ou ela pode ser onerosa. Cuidado com isso, tá? A cessão de direitos hereditários, ela pode ser onerosa ou ela pode ser gratuita. Se a cessão de direitos hereditários for onerosa, vai incidir o imposto. Qual que é o imposto que vai incidir? ITBI, tá certo? Vai incidir ITBI, não tem boca. Agora, se a cessão de direitos hereditários ela for gratuita, ela vai se equiparar a uma doação, vai incidir então ITCD. Veja, cessão onerosa é igual ou semelhante a uma venda e compra, ITBI. Cessão gratuita é igual ou semelhante a uma doação, ITCD. Tá beleza? Veja, para fazer essa cessão,
seja onerosa, seja gratuita, vai ter que ser apresentado ao delegatário, ao tabelião, a declaração do imposto, o comprovante do recolhimento ou a declaração do órgão fiscalizatório de que não há incidência tributária, tá certo? Porque às vezes tem isenção, tá certo? Então, você tem que apresentar o quê? A declaração e o comprovante de pagamento ou a declaração de que naquele caso não vai incidir, seja ITBI, seja ITCD, tá certo? Detalhe, anota aí. Às vezes, o tributo está prescrito, tá certo? Não é possível, de acordo com o julgamento em apelação cível do Conselho Superior da Magistratura do Estado de São Paulo, não é possível a verificação administrativa de eventual prescrição, decadência aí no aspecto tributário, tá? Então, se você quer discutir prescrição do ITBI ou do ITCD, somente pela via judicial. Tranquilo? Entender isso aí? Sim ou não? Sim, assim. Pode ser assim, ó. Sim, coloca um S, N, coloca um não. Não, coloca um N. Melhor. Sessão gratuita ou onerosa, gratuita ITCD, onerosa ITBI. Para fazer a sessão, tem que apresentar a declaração do imposto, mais o comprovante de pagamento ou a declaração de que não há incidência. Não é possível discussão administrativa sobre eventual prescrição, eventual decadência do tributo que incide aí nesse fato gerador que é a cessão de direitos hereditários. O tabelião não pode deixar de exigir. É justamente isso aí que a Janaína acabou de falar. Não tem boca. Se quer que seja declarada prescrição, decadência, sei lá, não importa. Tem que mandar via judicial. Beleza? Facinho. Tranquilo. Bom, o Tício morreu, deixou o seu patrimônio um todo indivisível. O herdeiro quer fazer a cessão de direitos hereditários, tá? Qual é o momento? Quando que pode ser feita essa cessão de direitos hereditários? Cuidado! A cessão de direitos hereditários, ela só pode ocorrer após a abertura da sucessão. O que eu quero dizer com isso? Não é possível haver cessão de direitos hereditários de pessoa que ainda não morreu. Então, por exemplo, o meu pai, meu papai, minha mamãe, os dois estão vivos, tá? Então eu não posso ceder direito hereditário de alguém que está vivo, tá certo? Isso chama-se pacta corvina, artigo 426 do Código Civil. Essa cessão de direitos hereditários de pessoa viva constitui aí um pacto sucessório. É nulidade na certa, beleza? Então, o momento para realizar a cessão de direitos hereditários somente após a abertura da sucessão. Então, o herdeiro, ele só pode ceder direitos hereditários, seja de forma gratuita, seja de forma onerosa, após o autor da herança empacotar, gente. O defunto tem que morrer. Outro dia chegou aqui ao cartório um caboclo. Cartório é o trem mais doido do mundo. Você escuta cada um aqui, não vou te contar. Outro dia chegou um cidadão aqui ao cartório. Doutor, eu quero renunciar. Como que é? Eu não quero nada da minha mãe. Tá, mas beleza então. O que o senhor está querendo? Não, eu não quero nada. Mas ela morreu. Não, ela não morreu não, ela está lá em casa, mas ela fica falando que eu vou tomar tudo, eu não quero nada, eu quero renunciar. Eu falei, não moço, não pode, não dá para fazer renúncia, cessão, pacto sobre coisa de pessoa viva, isso não existe, né?
Pacto sucessório é nulo. Artigo 166, inciso 2 e 7 do Código Civil. Tá bom? Cuidado, cuidado. Qual é a forma para fazer essa cessão de direitos hereditários? O Código Civil brasileiro, amparado aí no Código Civil alemão, BGB alemão, a forma é a forma pública, tá certo? A cessão de direitos hereditários, ela deve ocorrer por escritura pública, sob pena de ela se tornar, sob pena de ela ser nula, tá certo? Então, a cessão de direitos hereditários só pode ser feita após a abertura da sucessão e por escritura pública, ok? Não são poucas as vezes em que chega está tramitando inventário judicial e os herdeiros querem fazer a cessão de direitos hereditários e aí, claro, o magistrado fala, procura o tabelionato de notas para poder lavrar essa escritura de cessão de direitos hereditários. Cuidado! A cessão de direitos hereditários, se o herdeiro cedente for casado, vai ser necessária a outorga conjugal, nos termos do artigo 1647 do Código Civil, tá certo? Vai incidir sim, salvo se for no regime da separação absoluta, separação convencional. A não observância da anuência conjugal, o artigo 1649, traz pra gente então um caso de anulabilidade. Cuidado! Os cessionários eles podem ser tanto um herdeiro quanto um terceiro que não faz parte da comunhão. O que é importante é que no momento em que o cedente, o cessionário recebe, ele vai estar obrigado, tá certo, nos limites do quinhão que foi transmitido ou agregado ao dele, na hipótese de ser outro herdeiro, a todas as obrigações e direitos na sucessão, tá? Paro aqui e pergunto, entenderam a questão da forma? Se entenderam, coloca sim. Se não entenderam, coloquem não. Maria Clara Honório, sim. Sim, Yuri também sim, beleza. Galera, só para deixar aqui avisado, Nana, a Nana também já foi, a Juliana, tá certo? Agora nós estamos faltando aqui 3 raios descomplicadores para vocês, tá? De extrema relevância. Nós temos, só para alertar, daqui a pouco abre lá o Black Friday, meia-noite, do inventário e partilha. Não dá para fazer no processo judicial, então, somente por escritura pública, tá? No www Direito Power, a partir da meia-noite, beleza? Isso aí foi um merchandising, agora acabou. Vamos voltar, então, aqui para os nossos raios descomplicadores. Cara, o que eu vou falar aqui agora, prestem atenção. Se vocês não sabem o que eu vou falar, a maioria não sabe, tá? Prestem atenção, por favor, por favor. Percam aí mais 20 minutinhos, mas aprendam um negócio que várias coisas, vários tópicozinhos que vão salvar aí a sua vida. Uma pergunta que me deixa assim angustiado. Qual é a natureza jurídica da cessão de direitos hereditários? Qual é a natureza jurídica da cessão de direitos hereditários? A natureza jurídica, olha só, presta atenção no que o professor vai falar. A natureza jurídica da cessão de direitos hereditários, ela nada mais é do que um negócio translativo aleatório. Olha só que coisa doida. É um negócio jurídico translativo aleatório.
Aí você poderia me perguntar, poxa, como assim? Bom, negócio jurídico translativo é aquele que pega direito, que sai de A e vai para B. Beleza. Agora, o que me deixa confuso às vezes professor, esse negócio jurídico translativo aleatório. Que é isso? Ué, simples. Primeiro, vamos entender a palavra. Aleatório vem do latim aliens, né? Sorte. É um negócio de sorte. O que eu quero demonstrar para vocês é o quê? O herdeiro cedente, presta atenção nisso, o herdeiro cedente, ele cede a sua quota-parte na herança, tá? Ele cede a sua quota-parte. Ou seja, se eu tenho 1/4, eu vou ceder 1/4. Isso aí eu estou cedendo integralmente a minha cota-parte. Mas eu posso fracionar. Esse fracionamento, ceder parte da minha cota-parte, eu posso. É mais ou menos parecido com a Dilma. Não são 10%, são 10% de 50%. O que eu quero dizer? Eu tenho a metade da herança, metade do patrimônio de títulos, porque são 2 herdeiros, tá certo? Eu tenho a metade. Da minha metade eu posso ceder 25%. Então, quando o herdeiro ele cede a sua cota-parte na herança, seja totalmente, seja parcialmente. Até aí tá beleza. Mas, no momento em que o herdeiro cede, ele também garante. Mas, professor, ele garante o quê? Ele garante a condição de herdeiro. Olha que coisa doida. Coisa doida isso aqui, tá? Quero que vocês entendam isso. Quando o herdeiro ele faz a cessão, ele cede a sua cota-parte, mas em matéria de garantia, ele apenas garante que ele é herdeiro. E é aí que é a chave do negócio, e é aí que entra o nosso raio descomplicador, porque aí você consegue entender por que a cessão de direito hereditário é um negócio jurídico translativo aleatório. Por quê? Porque quem recebe na sorte, diante do fato de que o cessionário, ele não garante como regra a extensão e o conteúdo da herança. Olha que coisa doida. Olha, é muito doido isso. Quem cede, ele fala assim, olha filho, eu tenho 50% da herança, eu estou cedendo para você. Eu te garanto que eu sou herdeiro. Agora, qual que é o conteúdo dessa herança? Aí é problema seu. E isso é como regra. Por quê? Para que o cedente, quem está cedendo, o herdeiro que está cedendo, ele seja responsabilizado pelo conteúdo e extensão da herança, tem que ter uma cláusula expressa na escritura de cessão. E, normalmente, essa cláusula não existe. E aí o cessionário que está adquirindo onerosamente, por exemplo, às vezes está levando gato por lebre, mas o que o cedente pode fazer? Não pode fazer nada. Ele falou assim, olha, eu tenho 50%, toma para você. Agora o que cabe dentro, eu sei lá. Chovendo aqui, daí já viu net down. Ô Casé, você falou chovendo aqui, eu pensei que era a minha salivação, que estava tão forte, que a saliva já estava caindo aí em Goiás. Então, vamos aqui agora com uma forma assim, mais calma, mais tranquila de explicar isso aqui. Quem cede, garante que é herdeiro. Ele não garante como regra o conteúdo, a extensão da herança. Isso ele não garante. Para que ele passe a garantir, é necessário cláusula expressa na escritura de cessão de direitos hereditários, garantindo que é um imóvel, tá? Contém esse imóvel. Mas da mesma maneira, quem adquire, quem que recebe, quem é o cessionário desses direitos hereditários, pode levar mais. Imagina que eu vou lá, compro lá os direitos hereditários de todos os herdeiros, tá certo? E tem um imóvel. Quando eu abro o imóvel, se eu subo ao teto, tem lá um monte de diamantes. Olha que beleza! Tadã! Foi cessão de direitos hereditários, tá? Entenderam isso? Se entenderam, coloquem sim. Se não entenderam, digam não. Com N, só para facilitar a vida. E eu preciso que vocês entendam isso a partir de agora, tá?
Quem cede, tá certo? Cede a cota parte. Ele garante apenas que é herdeiro. Beleza, Janaína já falou que sim. Priscila Loyola, minha amiga Pri na rede do Engroove. Se você gosta de música boa, Confuso. Tá, gostei, Maria Clara Honório. Confuso. Maria Clara agora me provocou, tá? Porque se está confuso para ela, pode estar confuso para muita gente. Veja, Maria Clara, vamos lá. Deixa eu até limpar aqui. Ó, entenda. É assim, ó. Os bens do Tício estão aqui dentro. É um todo indivisível, tá? Quem cede, por exemplo, eu tenho a metade, são 2 herdeiros, eu tenho 50%. Vamos imaginar que eu vou ceder para você os meus 50% que eu tenho na herança aqui do meu pai, tá? Quando eu faço essa cessão, eu cedo para você a minha cota parte, tá? Eu cedo para você a minha cota parte. E quando eu cedi essa cota parte, eu garanti para você que eu sou herdeiro do meu pai. Mas eu não garanti para você que dentro do patrimônio dele tem isso aqui tudo de patrimônio. Você adquiriu o que? A minha cota parte. Agora, se a minha cota parte equivale realmente a isso aqui tudo de bens, eu não te garanti. Para que eu te garanta que tenha uma fazenda, tenha não sei quantas cabeças de gado, não sei quantos veículos, isso tem que estar expresso na escritura. Melhorou aí a explicação? Então, quem cede o que? O direito hereditário. Entendeu? Agora, o que contém dentro desse direito hereditário não é garantido. Para que tenha essa garantia, tem que ter o quê? Cláusula expressa. Sheila Dornella, eu não posso parar aqui agora. Gisela. Galera de Brasília, Carla Skeff, tá? Então ficou claro isso? Beleza. Agora, eu vou explicar uma outra coisa de suma importância. Veja, presta atenção. Vocês não podem confundir. Veja, ó, aqui é o patrimônio deixado por meu pai, o Tício, tá? Meu pai morreu, tá aqui a herança. Presta atenção. Uma coisa é cessão de direitos hereditários, tá? Então, eu tenho 50% do patrimônio do meu pai, porque são só 2 herdeiros, eu e meu irmão, tá? E eu vou ceder os meus direitos hereditários. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o que eu tenho de direito hereditário e vou transmitir para outrem, que pode ser o outro herdeiro, meu irmão, ou um terceiro que não faz parte da comunhão. Ceder direito hereditário é você pegar o seu direito hereditário e transmitir. Presta atenção. Outra coisa é você, eu vou até apagar os comentários aqui, aí. Outra coisa é você fazer a disposição, olha só, eu pego um bem que está dentro do patrimônio do falecido e vou fazer a disposição desse bem individualizado. Cara, presta atenção nisso, tá? Você faz 5 anos de faculdade e a porra do professor ensina o diabo desse trem. Presta atenção. Uma coisa é você ceder direitos hereditários. Você tem quantos por cento de direito hereditário? Ah, eu tenho 10%, são 10 irmãos. Então você pode ceder 10% do monte. Outra coisa é você dispor de bem isolado. Opa, tem essa fazenda nós vamos vender. Tá? Cuidado com isso. Uma coisa é ceder direito hereditário, outra coisa é dispor de bem individualizado. Pergunta aqui, entender essa diferença, né? Ó, ceder direito hereditário, você pegar aquilo que você tem
de porcentagem de sua cota parte e ceder. Dispor de bem individualizado, você vai pegar o quê? Aquilo que ainda não está dividido e vai dispor. Tá certo? Entenderam isso, gente? Sim, presta atenção. Olha, isso aqui é um erro. É um erro que você não pode cometer. Você não pode cometer. Presta atenção. Se os herdeiros forem ceder, olha, se os herdeiros forem ceder bem individualizado, ou seja, forem dispor de bem individualizado, vamos imaginar que esse cotonete, essa haste flexível, tá certo? Represente um imóvel, uma casa. E os herdeiros querem vender essa casa. Para que isso ocorra, presta atenção, para que isso ocorra, é necessária autorização judicial. Essa disposição de bem individualizado necessita de prévia autorização judicial. O que o Código Civil fala lá no 1793? Ele fala, se for feita a disposição de bem individualizado, presta atenção, sem a autorização judicial, essa cessão de direito sobre bem individualizado, ela é ineficaz. Então, para você poder ceder direito individualizado sobre um bem, aliás, para você ceder bem individualizado da herança, você tem que ter o quê? Prévia autorização judicial, sob pena de essa cessão sobre bem individualizado ser ineficaz. E aí mora um problema lascado, gente, porque muita gente não entende esse artigo. Tem muito cartório que chega, os herdeiros querendo fazer cessão de direito sobre um bem individualizado, cartório não faz. Loucura! Veja, entenda uma coisa. Se os herdeiros quiserem ceder direito sobre um bem individualizado, o cartório pode fazer? Claro que pode. Claro que pode. Mas essa cessão, se não tem autorização judicial, ela é ineficaz. O que quer dizer essa ineficácia? E é aí que mora a explicação, o raio descomplicador do negócio. Essa ineficácia quer dizer o quê? Se não teve autorização judicial, esse bem ainda compõe o monte. Então, é feita a cessão sobre bem individualizado, mas para que tenha essa transmissão para o cessionário, tem que fazer a partilha. Veja, se tem autorização... Se tem autorização judicial, o cessionário já pode levar e registrar a cessão. Agora, se não tem autorização judicial, o cessionário tem que entrar na partilha e partilhar o bem. Ah, Eugênio, você está viajando na maionese. Não estou viajando na maionese. Você pega julgado do Conselho Superior da Magistratura do Estado de São Paulo, do ano de 2017, falando justamente isso que o professor está falando aqui. Calma aí. Se os herdeiros cederam bem individualizado da herança sem autorização judicial, essa cessão ela existe, ela é válida, mas ela não tem a eficácia de o quê? Retirar esse bem do monte. Então, se não tirou o bem do monte, esse patrimônio vai ter que ser partilhado, inclusive com esse bem que foi cedido individualmente, tá certo? Sem autorização judicial. Agora, se teve a cessão com autorização judicial, o cessionário, tira, vai lá e registra. Entenderam isso?
Entenderam isso, sim ou não? Gostou, né, Yuri? A galera, olha só, eu faço escritura de cessão de direito hereditário, aí aqui no cartório, e o herdeiro chegou, eu quero ceder meu direito hereditário sobre o bem A, o bem B, o bem C, o bem X, tá certo? Eu pego, lavro a escritura e o inventário é livre a escolha do tabelião de notas. Aí o cara vai fazer no outro estado, no outro ente da federação. Quando chega o tabelionato de notas para fazer o inventário, o tabelião não aceita. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Se não teve autorização judicial, quer dizer o quê? Então esse bem tem que entrar na partilha. Simples assim. Agora, aqui no estado de Rondônia, nós temos disposição nas normas falando que o quê? Que é desnecessária a autorização judicial se todos os herdeiros outorgarem aí essa escritura pública de cessão de direito hereditário sob bem individualizado. Então você tem que analisar as normas do Estado para ver se tem essa possibilidade de afastar essa necessidade da autorização judicial para levar já direto a ingresso, tá? Beleza? Fechou. Agora, para finalizar a nossa hora power, presta atenção! Mais um raio descomplicador para você em relação ao direito de preferência. Presta atenção nessa aqui, tá? Ai, Deus, presta atenção. Os herdeiros, eles estão em conjunto, exercendo um condomínio sobre o monte, né? Então presta atenção, se eu sou herdeiro e eu vou ceder os meus direitos hereditários, eu tenho que primeiro oferecer para os condôminos, os demais herdeiros, porque os demais herdeiros, eles têm preferência na aquisição desse quinhão, porque eles são condôminos, gente. Tá? Agora, uma coisa que você tem que entender. Você tem que entender isso. Esse direito de preferência do herdeiro que não está cedendo, ele só pode ser exercido se a cessão de direitos hereditários for para terceiro. Olha só que doideira. Se eu tenho 2 irmãos, tá certo? E eu vou ceder, eu tenho o irmão, o Antônio, o Batista e o Eugênio. E eu vou ceder os meus direitos para o meu irmão Batista, tá? O Antônio não tem preferência. A preferência na aquisição, tá certo? Desse quinhão, nessa cessão de direitos hereditários, só incide se for cessão para terceiros. Então vamos imaginar que eu vou ceder os meus direitos hereditários para um terceiro que não é herdeiro. Os meus irmãos, eles têm preferência na aquisição. Cuidado, olha a leitura do código. Tanto por tanto. O que é isso? Se eu vou ceder os meus direitos hereditários por R$500 mil, os meus irmãos têm preferência para adquirir esses direitos hereditários por R$500 mil. Tanto por tanto. E esse tanto por tanto, ele nos revela uma coisa muito louca. Por quê? Esse direito de preferência, quando ocorre a cessão de direitos hereditários para terceiros, só pode ser exercido se essa cessão for onerosa. Só se a cessão for onerosa. Se a cessão for para terceiro e gratuita, os irmãos condôminos não têm preferência. Então vamos fazer uma recapitulação dessa porra aqui. Olha só. Cessão dá direito de preferência para o condômino se essa cessão for para terceiro. Se a cessão for para terceiro e onerosa, porque se a cessão for gratuita, os condôminos, os demais herdeiros, ó, chupam o dedo.
tá? Então, regra aí. Gostou aí, Carlito? Não há direito de preferência se a cessão, seja ela gratuita ou onerosa, for entre herdeiros, tá? O direito de preferência na aquisição, tanto por tanto, só se essa transferência for para terceiro. E detalhe, onerosa, tá? Aí você é advogado, eu sou tabela, eu sou tabelião, tá? Então essa aí é justamente a assessoria advocatícia, eu só estou falando as consequências do ato, beleza? Qual é o prazo para o exercício desse direito de preferência? Eu vou ceder meus direitos hereditários para um terceiro que não compõe essa comunhão na herança. Qual é o prazo que os meus irmãos têm para exercer esse direito de preferência? Estou perguntando para vocês. Dica: prazo decadencial. 3, 2, 1, ninguém respondeu. Eu vou falar para vocês. O prazo para o exercício do direito de preferência é de 180 dias a contar da transmissão, tá certo? Então, cuidado com isso. 180 dias a contar da transmissão para o herdeiro condômino exercer esse direito de preferência. Se eu fosse, presta atenção na outra dica, hein? No outro raio descomplicador. Se eu for ceder meus direitos hereditários para um terceiro onerosamente por R$500 mil e os meus dois irmãos quiserem exercer o direito de preferência, então os meus direitos hereditários serão divididos em igualdade de partes para os meus irmãos que querem exercer esse direito de preferência, tá? Então, se mais de um, se dois ou mais condôminos, né, co-herdeiros, quiserem exercer esse direito de preferência, então essa cota-parte será fracionada pela quantidade exata de herdeiros que quiserem exercer o direito de preferência. Só mais uma vez aqui, relembrá-los aqui, então, do nosso Black Friday, tá aí, ó. Se você quiser participar do Expert em Inventário e Partilha Extrajudiciais, acesse www.direitopower.com.br e daqui a pouco, meia-noite, horário de Brasília, abertos os carrinhos para poder liberar aí para vocês por 140 e poucos reais, tá certo? Um curso com 23 horas praticamente de aula, tá? Que eu fiz com bastante carinho para advogado, tabelião, contador, tá? Estudante de direito, e eu espero aí atender as expectativas. Ontem eu recebi alguns comentários de alguns alunos e fiquei assim, sinceramente agradecido, porque o trabalho meu e da equipe é justamente para difundir, para levar um estudo jurídico de qualidade para vocês, beleza? Galera, espero que tenha ficado claro o conteúdo da sessão de direitos hereditários. Se sobrou alguma dúvida, por favor, me envie direct, ou para aqueles que têm meu WhatsApp, pode mandar o WhatsApp também. Carlito, vamos na força, dia 17 de dezembro, estamos juntos na nossa, se Deus quiser, consagração do Mundial. Abraço, galera, fiquem com Deus e até a próxima Hora Power.